Olá pessoal, aqui é Harry Hoffman e essa semana vamos falar de modelos de cuidado missionário. Hoje é semana 2, dia 1. Minha filha começou a trabalhar na Agência Alemã de Desenvolvimento e estava no processo de mudança para um país asiático. É impressionante o que o governo alemão fez para prepará-la para se mudar para o exterior. Trata-se de todo um pacote para se certificar de que ela está segura e saiba bem o que fazer. Eles possuem uma série de planos de gestão de crises e planos de contingência para situações de crise. E existe o conceito de que ela não está sozinha. Ela não vai para lá como um indivíduo, mas há uma responsabilidade em relação à família, à cultura na Ásia, à cultura alemã e também às relações diplomáticas. Existe uma responsabilidade do governo alemão de trazê-la de volta caso haja uma crise, e eu acho que há muitos missionários que simplesmente estão indo. Eles ignoram as consequências de suas ações. Lembro-me de um homem no Iêmen. Deus o chamou de um país vizinho para trabalhar no Iêmen e ele desapareceu. Então, o que acontece se um cidadão alemão desaparece? O governo alemão inteiro vai se envolver e toda a família vai se envolver também. As pessoas acabam ficando muito traumatizadas com isso. Bem, no caso desse homem, depois de vários meses, ele misteriosamente reapareceu. Houve um caso na China em que uma família das ilhas do Pacífico tentou adotar uma criança. A criança chinesa morava com eles e estava no carro com eles quando sofreram um acidente e a criança chinesa morreu. O pequeno país de origem deles, localizado lá no sul do Pacífico, não possuía uma embaixada na China. E por causa disso, a família, aquele casal, acabou indo parar na prisão. Então você faz as suas coisas e deve refletir sobre as consequências nas quais outras pessoas poderão acabar sendo envolvidas diretamente. Seu governo, sua família, sua igreja, você não vive isolado. Você vive em uma rede de relacionamentos e em uma rede de responsabilidades. É exatamente esse o ponto que eu gostaria de enfatizar hoje. A importância de uma rede de responsabilidades fundamental. Um grande amigo meu, o renomado Dave Pollack, criou um modelo de fluxo de cuidado completo e integrado, que vai desde o recrutamento até o momento final da sua aposentadoria. Vou apresentar os diferentes estágios do fluxo de cuidado hoje e compartilhar um pouco a respeito disso. O primeiro passo é o recrutamento. O missionário que foi recrutado tem um chamado claro, a agência tem um chamado bem claro e eles realmente combinam. Existe uma comunicação clara sobre o que significa ir para o campo, para outro país, para outro grupo étnico. O processo de recrutamento também tem muito a ver com a honestidade e com a total confiança na propaganda feita. Muitas organizações precisam apenas de 20% do dinheiro arrecadado pelos missionários. Outras organizações precisam de pessoal para ir à próxima escola e base. Devem permitir que você faça perguntas difíceis. Como enviadores, têm responsabilidade. Quando recrutam e enviam você, eles não sabem tudo. Se derem as respostas certas, então não vá por ali. O passo 2 é a seleção. Algumas organizações possuem toda uma bateria de testes, avaliação psicológica e olham para o seu passado, para a sua história e comportamento moral e imoral. Há quanto tempo é casado, como está a boa vida espiritual dos filhos, etc. Outras pedem um treinamento, uma escola de 3 semanas, 3 ou até 6 meses de duração, para preparar você para o trabalho e também para checar se você é adequado. Você possui as qualidades necessárias do ponto de vista deles? O chamado é confirmado durante esse treinamento inicial e é dessa forma que eles realizam a seleção. Portanto, você passa por diversos testes, as escolas e os treinamentos. A seleção, especialmente para a família, para o casal, acaba sendo um grande desafio, porque você também depende da idade dos filhos. Há um alto risco onde as crianças vão à escola. Como elas vão crescer? É seguro para elas? Essas coisas precisam ser levadas em consideração. A união da família é forte o suficiente? A mesma coisa serve para o casal. Se um cônjuge tem um chamado e o outro não, o que isso significa? Eles vão conseguir lidar com isso como casal? Geralmente, uma escola de 3 semanas, 3 meses, 6 meses é muito útil para conhecer a dinâmica do casal e verificar se eles são qualificados para a tarefa.
O terceiro passo importante é a preparação e orientação pré-saída. Há tantas questões práticas importantes até o ponto da partida. Existem também questões emocionais e sociais muito práticas. Isso envolve dizer adeus a todos os amigos queridos e levantar o sustento financeiro necessário. Dizer adeus para a família, para os parentes, certificando-se de que eles compreendem a situação, lidando com o fato de eles entenderem ou não por que você vai para o campo. Nem todo mundo tem uma família cristã, então você tem o emocional, o prático, encaixotar todas as suas coisas e encontrar um bom lugar para guardá-las. Decidir exatamente o que levar e o que não levar. Essas questões práticas essenciais precisam de tempo suficiente, de orientação e de ajuda especializada. O passo número 4 é a partida em si. Dave Pollock e Root desenvolveram o modelo RAFT ou bote salva-vidas. R é reconciliation ou reconciliação em inglês. Você pode ficar fora por um bom tempo. Existem relacionamentos que não estão bem? Que você precisa ir até a pessoa e se reconciliar. A affirmation ou afirmação em inglês. Vá até seus amigos, seus entes queridos e diga algo de bom. Afirme o relacionamento, afirme seus sentimentos por eles. O amor, a honra, a apreciação por eles. F é farewell, despedida em inglês. Faça uma boa despedida, especialmente se você tiver muitos amigos e familiares. T é think destination, significa pense no destino, uma expectativa positiva do futuro para compartilhar com amigos. Essa é a partida. Marque sua data e convide as pessoas ao aeroporto. O número 5 é a chegada. Quando nós chegamos em Taiwan pela primeira vez, um homem veio nos buscar no aeroporto. Peça que alguém venha buscar você e o leve até o lugar onde você vai ficar. Seja um hotel, um apartamento. Peça em alguém que lhe convide para refeições e conheça a comunidade. E depois de um tempo, você vai precisar de uma escola de idiomas, vai precisar de escola para seus filhos. Se você tiver, aceite convites para diferentes refeições, para sua igreja, para a célula. Procure conhecer as pessoas que fazem parte da sua organização e talvez seus vizinhos ou seu professor de idiomas, etc. Então, essa é a parte da entrada que é tão crucial e tão chave. E isso está embutido em um sistema de cuidado, porque as ansiedades estão realmente altas. Mas se houver um sistema de cuidado oferecido pela sua organização, então a ansiedade pode ser reduzida e como casal, como família, podem carregar os fardos um do outro muito mais facilmente. O sexto ponto é o cuidado no campo. Existe uma variedade de mecanismos, de diferentes instrumentos que ajudam as pessoas a se sentirem realmente cuidadas no campo. Algumas pessoas, algumas organizações realizam avaliações anuais, têm reuniões individuais e perguntam como você está indo. Algumas organizações usam a avaliação Cerny-Smith, que examina o bem-estar da organização, o processo de ajuste e adaptação transcultural. Como você está indo em relação à família, tanto no local como no país de origem? Como você está fisicamente, psicologicamente, relacionalmente? Como está a saúde, como vai espiritualmente, etc. Essa é uma ferramenta que ajuda a avaliar como você está. Outras organizações não fazem nada, elas fazem reuniões semanais ou quinzenais, reuniões da equipe. Então, há um lado relacional em que um cuida do outro, que garante que você esteja bem. Outras organizações incentivam as pessoas a procurarem uma igreja local ou uma igreja internacional, se disponível, para terem a certeza de que estão sendo pastoreados ali. Assim, o cuidado no próprio campo pode ter um leque bem grande e falaremos mais sobre isso durante essa semana. Número 7 é preparação para o retorno. O que se faz geralmente é um debriefing com os obreiros antes de eles irem para casa, mas voltar para casa também é estressante, porque a casa não é mais o que a casa costumava ser. Você se desenvolveu em certo aspecto transcultural, e a sua igreja de origem, sua cultura de origem se desenvolveu. Quanto maior o tempo que você passou fora, maior fica a distância. E é importante que você entenda que o lar pode não ser mais o seu lar. Então, quando você voltar para casa, faça um debriefing. Tente falar com alguém e prepare-se bem.
emocionalmente, fisicamente e marque horários com igrejas, com médicos e coisas assim. Isso é muito importante. Número 8 é a reentrada. E reentrada é uma coisa difícil, especialmente para quem esteve fora por 10, 15, 20 anos. Há serviços que ajudam as pessoas a processar as mudanças que ocorreram. Debriefing organizacional, debriefing emocional. Quanto mais longo for o tempo que você esteve fora, sugiro que você se permita mais tempo para fazer a reentrada. Leva um bom tempo. Geralmente dizemos que leva um ano inteiro. Leva as 4 estações do ano, se você tem estações em seu país. E peça à sua igreja que continue apoiando você por mais um ano, pelo menos por mais um ano, para se estabelecer e encontrar seu caminho. A reentrada também é difícil, porque você pode estar desempregado, pode não encontrar um emprego imediatamente. A reentrada profissional também é muito desafiadora, porque no campo você era um grande especialista e um líder, e você volta para casa e não acaba sendo mais ninguém. O impacto emocional da reentrada é enorme e fico feliz que temos recursos no cuidado missionário para lidar com isso. Número 9 é apoio contínuo. Eu gosto que o Dave Pollock enfatiza 3 grupos de pessoas. O primeiro são os filhos de terceira cultura, filhos que cresceram no exterior e voltam para o seu chamado país natal. Eles não se sentem em casa, sentem-se muito mais internacionais do que nacionais. Isso é difícil. O segundo grupo que necessita de apoio contínuo são os aposentados. Eles precisam de um cuidado especial. Alguns aposentados não têm dinheiro porque não pouparam o suficiente para a aposentadoria. E o terceiro grupo que necessita de cuidado contínuo são os feridos. Muitos missionários voltam para casa emocionalmente feridos. E por isso precisamos desenvolver mais recursos para apoiar melhor os missionários feridos que retornam e assegurar que eles estejam sendo cercados por um sistema de cuidado para que encontrem vasos de cura para suas almas. Então, hoje vimos um amplo quadro, desde o recrutamento até a aposentadoria. Não é de forma alguma um estudo completo, faltam muitos detalhes. Amanhã conversaremos sobre os 7 níveis de bem-estar e cuidado. E aguardo você aqui de novo. Tchau e até breve.